Ex-deputado Carly Filho é condenado a mais de 9 anos de prisão em regime fechado. Europa tem uma das piores ondas de frio, com dezenas de mortes e muitos problemas. No esporte, fim do mistério sobre lesão de Neymar. O craque vai ser operado aqui no Brasil. A gente vai mostrar as estreias da semana no cinema. Tem terror em A Maldição da Casa Winchester. E espionagem com Jennifer Lawrence em Operação Red Sparrow. Música, John Secada está para desembarcar por aqui. Quer mais? Então se acomode e aproveite a leitura dinâmica. Fique bem informado, fique comigo. Olá, uma boa noite para você. A gente começa essa edição falando do julgamento do ex-deputado Carly Filho no Paraná. Ele foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão em regime fechado pelas mortes de 2 jovens num acidente de trânsito em Curitiba. Apesar disso, vai recorrer em liberdade. Durante o julgamento, Carly Filho, de 35 anos, assumiu a culpa. Eu errei, eu bebi e eu dirigi. Eu nunca fiz raça na minha vida, não teria que estar fazendo raça nessa noite. E eu quero dizer aqui, para quem vai me julgar, para quem está me ouvindo, eu sou culpado. Eu assumo minha parcela de culpa em tudo que aconteceu. Mas eu jamais tive intenção de matar alguém naquela noite. O réu foi condenado por duplo homicídio com dolo eventual. A justiça entendeu que ele assumiu o risco de matar ao dirigir alcoolizado e em alta velocidade. Apesar da sentença, Carly deixou o tribunal do júri em liberdade por não oferecer risco de fuga, ter endereço fixo e não ter outras infrações penais. O acidente foi em 2009. O carro de Carly Filho caiu em cima do veículo em que estavam Gilmar Rafael Yared, de 26 anos, e Carlos Murilo de Almeida, de 20. Os dois morreram na hora. Bom, e depois de 3 dias de buscas, os bombeiros encontraram o corpo do menino de 11 anos que caiu num córrego na zona leste da capital paulista durante uma forte chuva. Matheus Henrique da Silva foi localizado no Rio Tietê, na região de Pirapora do Bom Jesus, na Grande São Paulo, a mais de 60 quilômetros do local de onde ele desapareceu. Uma chacina deixou 3 pessoas mortas em Guarulhos, na Grande São Paulo. Esse crime aconteceu em frente a uma escola estadual. Os criminosos chegaram num carro branco e atiraram nas vítimas que caminhavam na calçada. Até agora, ninguém foi preso. O frentista acusado de matar 2 jovens durante uma briga no carnaval num posto de combustíveis da capital paulista se apresentou à polícia. Manuel Silva, que nas imagens aparece correndo e atirando nas vítimas, disse que agiu em legítima defesa. O atirador vai responder pelo crime em liberdade. E a justiça condenou o homem acusado de ser o mentor do estupro coletivo de 4 adolescentes no Piauí. Uma delas, inclusive, morreu. O crime foi em maio de 2015. Adão José de Souza, de 43 anos, foi condenado a 100 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. Além dele, 4 adolescentes foram condenados a cumprir medidas socioeducativas por envolvimento no estupro. Um deles foi morto pelos companheiros em um alojamento do Centro Educacional Masculino em Teresina. As 4 jovens foram agredidas, estupradas e arremessadas do alto de um penhasco de 10 metros de altura em Castelo do Piauí, a 190 quilômetros da capital do estado. Uma delas morreu 10 dias depois. E olha, gente, a ousadia dos criminosos, viu? Uma quadrilha invadiu a agência bancária do Hospital das Clínicas na região central de São Paulo. Segundo a polícia, 6 homens fortemente armados renderam seguranças e aí explodiram um dos caixas eletrônicos. A quantia levada não foi divulgada. Em nota, depois a direção do hospital informou que ninguém ficou machucado nessa ação. Um susto nos Estados Unidos. Uma escola da cidade de Dalton, na Geórgia, foi esvaziada às pressas depois de um professor fazer um disparo dentro da sala de aula. Jesse Randall Davidson, de 53 anos, dava aulas de estudos sociais desde 2012 na Dalton High School. Ele atirou com um revólver calibre 38 quando um diretor tentou entrar na sala onde ele havia se trancado. Ninguém ficou ferido. A polícia ainda investiga o que motivou a ação. Na Flórida, estudantes da escola secundária Marjory Stoneman Douglas
Voltaram às aulas nesta terça-feira. Há 2 semanas, um ex-aluno invadiu o local com uma metralhadora e matou 17 pessoas. O colégio funcionou apenas por meio período e o edifício onde aconteceu o massacre permaneceu fechado. Centenas de policiais fizeram patrulha em tempo integral e parentes e amigos prestaram homenagens às vítimas. O atirador, Nicolas Cruz, de 19 anos, está preso. Ele deve ser condenado à prisão perpétua. Na Colômbia, 5 militares morreram e 10 ficaram feridos em um ataque com explosivos a uma caravana de patrulha na fronteira com a Venezuela. A explosão foi atribuída ao Exército da Libertação Nacional, que é um grupo de guerrilha que atua na região. O atentado aconteceu um dia depois de representantes do ELN anunciarem um cessar-fogo unilateral durante as eleições legislativas do país. O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, propôs um cessar-fogo ao Talibã, grupo fundamentalista islâmico que luta pelo poder no Oriente Médio. Ashraf declarou que o movimento deve ser reconhecido como um partido político num processo de reforço da confiança, mas que a Constituição do país não pode ser mudada. A fala foi durante o 2º encontro da Conferência sobre Terrorismo em Cabul, com a presença de representantes de vários países, além da ONU. A medida colocaria fim a uma guerra que já dura quase 2 décadas. Olha, a onda de frio que atingiu a Europa, batizada já de Besta do Leste, causou mais de 40 mortes e, claro, muitos transtornos aí nos últimos 4 dias. O serviço de transporte terrestre e aéreo foi paralisado ou operou com atrasos em várias cidades da Europa. Hospitais precisaram cancelar procedimentos agendados e escolas ficaram fechadas. No Reino Unido é a maior onda de frio dos últimos 27 anos. E a previsão é de mais tempestades de neve para os próximos dias. A Agência Nacional de Meteorologia da França emitiu um alerta de perigo para nevascas. Na Polônia, o rio Oder congelou. Até as árvores ficaram cobertas por placas de gelo. Em Amsterdã, foram os famosos canais que se transformaram. No norte da Espanha, a neve chegou até a praia, na região de Cantábria, pela primeira vez em 30 anos. Alguns corajosos arriscaram ficar à beira-mar em meio ao frio rigoroso. Vamos ver agora o que chega às telonas nessa semana. Baseado em fatos reais, o terror A Maldição da Casa Winchester mostra a história de um psicólogo enviado para avaliar a viúva Sarah. Ela se sente perseguida por fantasmas que morreram com rifles fabricados por sua família. O longa traz Helen Mirren e Jason Clarke no elenco. Jennifer Lawrence vive uma espiã sedutora em Operação Red Sparrow. Nesse suspense, a personagem vai ter que lidar com um agente da CIA. Só que os dois acabam numa paixão proibida que ameaça a vida de muitos. Francis Lawrence dirige o longa, que traz também Joel Edgerton e Jeremy Irons. Já no drama Projeto Flórida, mãe e filha vão enfrentar a dura realidade de uma cidade distante da magia dos parques da Disney. Elas vão precisar da proteção do gerente do hotel onde vivem. Brooklyn Prince estrela o filme ao lado de William Dafoe, que recebeu indicação ao Oscar na categoria de melhor ator coadjuvante. Na produção brasileira Motorrad, um jovem passa por uma aventura aterrorizante. O grupo dele é perseguido por motociclistas sádicos e sobrenaturais. Ei, vambora! E aí, cara? O que você tá falando, cara? Mataram o Maurício! Como é que é? O filme tem Guilherme Prats e Carla Salles no elenco. Nesta quinta-feira, o Leitura Dinâmica tem uma matéria especial sobre a produção. Não perca, hein? Quem são esses caras? A gente vai mostrar agora mais um episódio da série especial sobre o Oscar. Vamos conhecer então os indicados ao título de melhor animação. E olha, um filme feito com pinturas em óleo sobre tela é o grande destaque da categoria. O filme Com Amor Van Gogh é o primeiro longa-metragem da história, produzido totalmente a partir de pinturas feitas com óleo sobre tela. É uma homenagem à obra do artista Vincent Van Gogh.
Cerca de 100 artistas plásticos de diversos países trabalharam no projeto, que demorou mais de 6 anos para ser concluído. Foram pintadas 1000 telas, que foram reproduzidas com pequenas alterações em 65 mil quadros, todos feitos com a mesma técnica impressionista usada por Van Gogh. Os cenários e os personagens do filme foram inspirados em 120 telas pintadas pelo artista holandês na década de 1880. O cineasta inglês Hugh Welkman é um dos criadores do filme. Explica que a produção começou com as filmagens de cenas com atores reais, parecidos com as pessoas que foram retratadas nas telas de Van Gogh. Quando vamos ao cinema, vemos as imagens no formato retangular e na horizontal. É o padrão cinematográfico. Mas o filme Com Amor, Van Gogh usou um formato mais quadrado, proporcional às dimensões das telas pintadas por Vincent van Gogh. É que o objetivo dos produtores foi dar aos espectadores a sensação de estar numa exposição de arte, com as telas projetadas na telona. A trama do filme também é cativante. Um amigo de Van Gogh investiga a misteriosa morte do pintor, que faleceu 2 dias após ser atingido por um tiro no estômago. Com Amor, Van Gogh vai disputar o Oscar de melhor animação com outras 4 produções. O Touro Ferdinando, dirigido pelo brasileiro Carlos Saldanha, é uma delas. A adaptação da obra infantil conta a história de um touro amigável, obrigado a disputar touradas por ser grande e forte. Este pode ser o primeiro Oscar dado a um brasileiro. A disputa da estatueta dourada conta ainda com o poderoso chefinho. Sabe falar? Gugu Dada? O comovente The Breadwinner, inspirado no livro de mesmo nome e que mostra o difícil cotidiano de uma família que vive na capital do Afeganistão, controlada pelo grupo terrorista Talibã. E o grande favorito, Viva! A Vida é uma Festa, que custou o equivalente a 600 milhões de reais para ser produzido. Ambientado no México, em um dos feriados mais importantes do país, o Dia dos Mortos, ele fala sobre o sentido da vida e o impacto da música na vida de um jovem menino. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Leitura Dinâmica. E foi divulgado o trailer do último episódio da série animada Star Wars Rebels. Olha aqui, ó, o vídeo mostra o personagem Ezra e toda a equipe de rebeldes ali partindo para a última batalha contra o Império. O capítulo marca o fim da 4ª temporada e será exibido no dia 5 de março pelo Disney XD nos Estados Unidos. Ainda não tem data definida aqui para o Brasil. Essa aqui é para você que curtiu muito Smiths e que continua curtindo a carreira solo de Morrissey. O cantor britânico divulgou o vídeo de uma apresentação na Alemanha. Morrissey canta I Wish You Lonely, faixa do mais recente álbum de estúdio, Low in High School. Tem clipe novo da galera do Sorriso Maroto. Chave Cadeado fala de um triângulo amoroso vivido no vídeo por Bruno Cardoso, Bela Falcone e Márcio Killing. O trabalho faz parte das comemorações dos 20 anos do grupo. Cuidado desse cara aí, não te conhece nem sabe o que você gosta, não vai fazer metade do que eu fiz. Prestes a desembarcar no Brasil para uma série de 8 shows por todo o país, o Épica liberou o clipe da música Decoded Poetry. O vídeo foi produzido em formato de animação. A banda holandesa já está na estrada e vai passar por Uruguai, Chile e Argentina. As apresentações no Brasil começam no dia 9 em Belo Horizonte e terminam dia 18 no Recife. A cantora Meghan Trainor está de volta e já deu uma aquecida aí no coração dos fãs, gente. Ela divulgou em redes sociais um pequeno vídeo de bastidores da gravação, esse aqui, ó. É da próxima música dela, chamada No Excuses. Essa faixa vai ser a primeira do 3º álbum e deve ser lançada nessa quinta-feira, ou seja, hoje, em plataformas digitais.
Olha, o empresário Joesley Batista disse à Polícia Federal que achava que Marcelo Miller já tinha deixado o Ministério Público quando começou a assessorar ele e o irmão Wesley Batista. O controlador do grupo JF prestou depoimento de mais de 10 horas nesta terça-feira em São Paulo. Segundo o advogado de Joesley, André Calegari, Miller foi apresentado ao empresário já como ex-procurador. Marcelo Miller é suspeito de ter atuado em favor dos delatores enquanto ainda integrava a equipe de Rodrigo Janot na Procuradoria-Geral da República. Um dia depois de ser empossado na nova pasta, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, apresentou várias medidas que serão adotadas agora para enfrentar a criminalidade no país. O ministro extraordinário da Segurança Pública diz que vai se reunir com governadores e prefeitos das capitais, só que descartou a intervenção federal em outros estados. Jungmann apresentou uma série de medidas. Segundo o ministro, não haverá contingenciamento da verba de 2 bilhões e 700 milhões de reais da pasta. A construção de presídios será incluída nas parcerias público-privadas para acelerar os projetos. Serão abertos concursos para 500 vagas de agentes na Polícia Federal e outras 500 na Polícia Rodoviária Federal. O número de policiais civis e militares em funções administrativas será reduzido em 2 anos para, no máximo, 2% do efetivo. E, por fim, 20 delegados da PF serão remanejados para investigações anticorrupção. De acordo com Raul Jungmann, a orientação ao novo diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galoro, foi bem clara. Combata o crime, combata a corrupção. A Operação Lava Jato continua sendo uma prioridade. Assim esperamos. E olha, a Câmara dos Deputados aprovou agora à noite o projeto que define as regras para o transporte de passageiros por aplicativos como o Uber e o Cabify. O texto não exige que esses carros tenham placa vermelha, mas caberá aos municípios regulamentar e também fiscalizar todos esses serviços. O projeto que já passou pelo Senado segue agora para a sanção do presidente Michel Temer. O desemprego no Brasil ficou em 12,2% no trimestre encerrado em janeiro, segundo o IBGE. Isso significa que 12.700.000 pessoas estão sem trabalho fixo no país. Em relação ao mesmo período do ano passado, a situação melhorou um pouquinho. Há 12 meses, essa taxa estava em 12,6%. Agora, na comparação com o trimestre encerrado em dezembro, o desemprego ficou maior. Passou de 11,8% para 12,2%. Gente, acabou o suspense. O Neymar vai ser submetido a uma cirurgia no pé e a expectativa é que ele volte a jogar em maio. Quem tem os detalhes pra gente é o Luciano Júnior. O mistério terminou. Neymar será operado neste final de semana no Brasil para corrigir a fissura no 5º metatarso do pé direito. O site oficial do Paris Saint-Germain confirmou a informação. O que a CBF e o torcedor brasileiro querem saber, na verdade, é em que situação estará Neymar para disputar a Copa do Mundo da Rússia. Estará ele 100%? Aliás, esse assunto, contusões na seleção brasileira antes de um Mundial, é um assunto que nós já estamos acostumados a ouvir. Isso vem do tempo de Pelé, que em 1958, quando tinha apenas 17 anos, se machucou às vésperas do Mundial da Suécia. Só entrou no 3º jogo, e aí deu no que deu. O mundo se curvou ao rei. Já na década de 80, Zico foi ao Mundial do México machucado. Romário foi outro que sofreu com lesões antes de mundiais. Em 1990, sofreu uma fratura no pé. Jogou apenas meio tempo daquela Copa. Em 98, foi cortado por causa de um problema da coxa. E quem não lembra da luta de Ronaldo para estar em 2002? Foram 16 meses de recuperação para tratar de uma contusão no joelho. Ele nem jogou as eliminatórias. Em compensação, a aposta no fenômeno deu certo e ele foi fundamental na conquista do Penta. Aqui no país, o São Paulo venceu o CRB pela partida de ida da 3ª fase da Copa do Brasil e espantou aquela crise que assombrava o Morumbi. Depois de boa jogada pelo lado direito do ataque, Valdívia abriu o placar. Foi o primeiro gol dele com a camisa São Paulina. Éder Militão tabelou com Cueva, invadiu a área e ampliou. Tricolor 2, CRB 0. Jogo de volta acontece no dia 14 de março em Maceió.
E agora há pouquinho também pela Copa do Brasil, o Atlético Mineiro venceu o Figueirense por 1-0. Atlético Paranaense e Ceará empataram 0-0. Na Libertadores, tudo igual também entre Flamengo e River Plate, 2-2. E o Corinthians empatou sem gols contra o Milionário, equipe da Colômbia. Bom, gente, agora mudando de assunto, roda aí para o John Secada, porque é o seguinte, ele está prestes a desembarcar aqui no Brasil. O cantor e compositor cubano, radicado lá nos Estados Unidos, vai fazer 3 shows por aqui na próxima semana. Dia 7 em Curitiba, no dia 8 em São Paulo e depois no dia 10 em São Carlos, que fica no interior paulista. E tem ingressos disponíveis ainda, viu? Ele é considerado um dos maiores artistas dos anos 90 e vendeu mais de 6 milhões de álbuns pelo mundo, viu? Talvez a gente converse com ele, mas é surpresa aqui no Leitura Dinâmica. Eu me despeço por aqui. Um beijo, bom descanso e até amanhã.